Bem-vindos a mais um Têxtil Show, talk show feito para você do setor têxtil, confecção e moda. E hoje, um programa mais que especial em homenagem às mulheres superpoderosas do nosso setor têxtil. E a gente vai rever os melhores momentos com as entrevistas de todas as mulheres que passaram aqui pelo programa, abrilhantando o nosso palco, e aí vocês vão entender por que cada vez mais elas vêm se destacando merecidamente no nosso setor têxtil. E eu quero agradecer em especial todas as mulheres que fazem parte dessa história, minha mãe, minha esposa, minha filha, todas as mulheres que passaram por aqui trazendo conteúdos incríveis, e as mulheres que representam as empresas que são parceiras aqui do programa, a Evelinha, a Fran, a Camila, a Bianca, a Maiara, a Ana, a Adriana e a Luciara da Epson, a Bruna e a Ana da Brand Têxtil, a Maiara da CHT, a Camila da Audaces, a Julinha Stolfo e todas as meninas da Stolfo Denim. E agora quero dar as boas-vindas para a Sueli da Santista, que é a mais nova parceira do programa. Santista, super bem-vinda e muito obrigado a todos vocês. E eu também não posso deixar de agradecer a todas as mulheres que compõem a equipe do programa, que é a Cláudia Zani, que cuida do cabelo e da maquiagem de todos os convidados, a Claudinha Oliveira, que dá uma assistência geral em toda a produção, e a Michele Brito, que inclusive é a editora desse programa que está ficando cada vez melhor. E para começar o programa de hoje totalmente feminino, não teremos a presença do Enzo, graças a Deus, mas teremos a Michele, a nossa editora, mostrando mais um de seus talentos. Então fica aí com a gente até o final e você vai daí, Michele, que o programa de hoje tá show! Quando você olha pra ela, teu rosto entrega. Fala mais fino com ela, já não se pode negar. Eu nasci numa cidade muito pequena, no interior de Minas Gerais. Como chama? Chama Bom Jesus da Fé, a minha cidade. Ela tem aproximadamente 3 mil habitantes, 3,5 habitantes, assim. Tá. E desde moleque, assim, desde criança, a gente vendia as coisas na rua. Cosmético, Natura, Avon, não sei se pode falar o nome, já falei, Pode, aqui né? pode tudo. E tudo que a gente tinha lá, sei lá, se dava muito pepino na roça, a gente vendia pepino. Se sobrava laranja, vendia laranja. Se tinha banana, vendia banana. Então, desde pequena, assim, eu digo pequeno, 7 anos, a gente vivia nesse mundo, cidade muito pequena, a gente subia na bicicleta, ia vender as coisas na rua. Então, todo mundo da minha cidade conhece essa história. Todas as irmãs viveram esse momento. E eu me recordo que com 14 anos, eu fui trabalhar a primeira vez numa loja física, porque abriu uma loja, aí falou, quem que pode trabalhar nessa loja? A Dayana, por quê? Porque ela já tem carteira de clientes. E aí eu fui trabalhar nessa loja. Mas eu sempre quis ter a minha loja, porque eu vivi essa experiência desde que eu nasci, assim. E eu fui construindo isso com muito prazer, porque quando você é criança, você tem muitos sonhos. Por exemplo, a gente quer ter um lápis de cor, a gente quer ter um estojo. E aí eu fui percebendo que muito cedo, né, que através do trabalho eu poderia ter acesso às coisas. E isso é genial, assim. Pro adulto já é legal, imagina para uma criança. Com certeza. Aí eu fui trabalhar nessa loja. Era uma loja do quê? Ela vendia camisetas. Mas como ela era uma indústria, uma pequena indústria, ela produzia em sequência. E a cidade era pequena, então as pessoas não queriam comprar roupas repetidas. E aí eu fui formando minha ideia, meu business plan, né? Minha ideia de negócios. Mas eu tinha 16 anos já. E aí eu queria muito abrir uma loja física. E meu pai falou, não faz sentido. Meu pai é funcionário público, minha mãe também. Mas pessoas muito simples, né? Ganhava, sei lá, um salário mínimo. Mas com uma cabeça muito empreendedora, assim, nas ações, né? Às vezes a gente acha que quem é empreendedor, quem é dono de fábrica, quem é dono de loja. Empreendedor é qualquer pessoa que constrói alguma coisa dentro do universo que ela tem. Resumindo, tanto eu brigar com meu pai, ele me emprestou R$400. E eu lembro que a gente estava na roça, assim, tinha uma porteira, eu gritava de cá, dizendo que eu ia abrir a loja, e gritava de lá que não. Porque se eu respondesse, lógico que eu ia apanhar, daí dava tempo de eu correr, assim. Eu me lembro muito bem desse episódio. E acabou que ele me emprestou esses R$400 e eu vim para São Paulo. Eu comecei com empreendedorismo com 23 anos, hoje eu tenho 25. E aí eu me formei em design de moda, depois fui estudar fora. E aí chegou uma hora que eu senti a necessidade de ter alguma coisa minha para chamar de meu de verdade. Então foi onde eu comecei, sabe? 23 anos. Em pouco tempo, né, cara? 2 anos, em 2 anos você já construiu tudo isso daí. Na verdade a gente tem 3, né? Que foi no final de 2019 Tá. e a gente tá em 2022, né?
É, 2022. Acho que sim. É, 2022, então Tá deu bem, 3 né? anos. As costas estão incomodando? Não, tá tudo certo aqui. 25 anos, eles falam de mim, né? 25 anos já tá com problema de coluna aqui, ó. A almofadinha tá ajudando. Em defesa minha, DNA. Perguntando em que ano que a gente Não, tá. perguntando em que anos que a gente tá. Não, Então mas- me zoando até pouco tempo atrás, que eu esqueço, né? Que é aquela coisa de idade. né? Tá vendo? Essa é a juventude de hoje, 25 anos. É verdade. O importante é Brincadeira. empreender. O que é importante é empreender. Exato. Mas desculpa te cortar, Camila, pode seguir. Letícia. É um prazer estar aqui com vocês. E você, assim, teve uma condição especial, porque você não foi lá no estúdio, mas você está aqui nessa paisagem aqui maravilhosa, Eu tive né? a oportunidade de estar aqui Exatamente, com vocês, né? não podia ser, Excelente. né, uma paisagem melhor. Com certeza. Agora, Adri, há um tempo atrás a gente falou no ANDM sobre a estamparia digital e o upcycling, a ressignificação da moda. E eu sei que você, como eu também, gosto bastante da estamparia DTG, que é essa, inclusive, que você está usando na sua camiseta, né? Que é direta no produto, direto no tecido. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse assunto, reforçasse o upcycling, a ressignificação e como a DTG ajuda nesse processo. Eu sou apaixonada pela DTG, pelo processo de você poder transformar uma peça pronta e trazer ela para sua cara, né? Trazer a sua identidade. Aqui hoje eu trouxe uma camiseta azul e eu simplesmente busquei uma imagem que foi uma imagem produzida por alguém que eu gosto muito, minha Tô sabendo. sobrinha. Aliás, já tem uma reclamação porque o Amário veio aqui com uma camiseta que a sua sobrinha desenhou e estava impressa na camiseta dele. E eu tô justamente com essa preta para ver se é uma indireta para você fazer alguma coisa para poder imprimir também. Pode deixar que você vai ganhar a tua também. Por favor, por favor. Com uma imagem exclusiva. Posso escolher? Pode. Não, mas eu quero da sua sobrinha. Da minha sobrinha, tá Perfeito, ótimo. Tá fechado. ótimo, tá ótimo. E aí eu consegui trazer uma camiseta azul e colocar uma imagem que tem muito significado para mim. Eu sou responsável pelo desenvolvimento 360. Perfeito. Mais a gestão mesmo, né? A gestão. Para a gente ter uma noção, quais os profissionais que compõem a sua equipe? Designers, modelista, como é que é essa sua equipe? Hoje eu tenho, na IOTSE, eu tenho 10 profissionais assim, que trabalham para mim diretamente, mas indiretamente é uma infinidade. Lá no grupo a gente é um grupo fábrica, né? Tá. Então tem outros setores que também acaba que eu converso bastante, modelagem, pilotagem, que não estão exatamente embaixo do meu guarda-chuva, mas fazem parte da equipe como um todo. Mas são 10 ali do estilo, que entre estilistas, assistentes de estilo, designer. Diretamente com você. Compradora, isso diretamente comigo. Agora, você viaja muito, né? Viajo muito. Viaja muito. Eu fico entre São Paulo e Paraná, que é onde é a sede Tá. do grupo, em Cianorte. Uma cidade linda, que hoje é a minha segunda casa. E eu estou sempre lá, uma vez por mês a gente está lá, porque a base de toda a empresa é lá, né? Toda a parte fabril, Tá. toda a pilotagem, modelagem, a gente é totalmente verticalizado, então todos Legal. os processos são internos. Então, vira e mexe, eu estou lá para acompanhar. Porque o que a gente faz? A gente transforma tudo isso em negócio, em oportunidade, né? Presente em vários eventos, né? Vários. De forma presencial já até. Sim, esse fechamento de ano foi muito intenso, né? A gente começou em São Paulo com a Uma FESPA, foi isso? Foi com a Fespa. Com a Fespa, isso. Toda hora Fespa Brasil, não pode esquecer essa. Uma das primeiras que voltou. Foi uma surpresa. Eu acho o seguinte, eu sou muito otimista, né? Mas claro que a gente tem o pé no chão, eu não tenho intenção de vender aquilo que a gente não pode entregar, né? E eu acho que vocês também têm isso. Então eu acho assim, a gente chegou até aqui, a gente está bem, né? Todos estamos seguros agora, espero que assim seja. E vamos acreditar, sabe? Não desanima. A gente chegou até aqui, bola pra frente, eu costumo falar, bora, vamos que vamos. Então, vamos lá. Então, o primeiro elastano que surgiu no mercado foi o Lycra, né? Na época, foi há mais de 60 anos atrás, ele foi criado lá pelos nossos técnicos da época. Então, assim, ele é um produto que ele vai dar o quê? Conforto e liberdade de movimento no tecido, né? Então, a gente pode usar ele em vários tipos de produtos diferentes, é um produto extremamente versátil, mas sempre ele vai ser a menor composição no tecido.
Tá. Né? Então a gente tem produto, por exemplo, se a gente usar uma calça jeans, é de 1 a 2% só que a gente tem, mas é o suficiente para te dar o benefício de te acompanhar o seu movimento, Flexibilidade de não te total. segurar. Exatamente. Sim. Assim, adorei chegar aqui no estúdio e ver tantas pessoas aqui usando Acho que produtos todo com mundo, elastano. né? Até porque senão teria alguns que nem entraria a calça. É lógico que não, né? Não vou falar quem é, não vamos falar quem é. Não, eu tô quietinha. Mas é isso, então é na composição Na composição do tecido. Então, Tá. por exemplo, a gente tem outros mercados também que a gente atua, então assim, no denim, no jeans é de 1 a 2%, mas a gente tem mercados até que é 40% do produto é o elastano, que pode ser ou não lycra. E Sil, você saberia me dizer qual foi o primeiro produto lançado no mercado de moda com fio lycra? Lógico, a gente Ainda bem, né? analisa, eu tenho que saber, né? A gente analisa muito a história aí para saber por que surgiu o produto, né? Tá. Então, o produto surgiu no passado para substituir a borracha. Por quê? Porque a borracha é um produto que ele sempre tem de voltar a versão original dela. O que significa isso? Quantas vezes você já não usou uma meia, por exemplo, no final do dia você tirou a meia e a sua perna ficou vermelha? Sim. Por quê? Porque era borracha e não era lycra. Tá. Né? Então, assim, o fio lycra a gente desenvolveu Ele para quê? estica. Porque ele estica e ele volta. entende o teu corpo. Ele tá. para, ele não te comprime. Tá. Ele vai te dar o conforto adequado. Perfeito. Já a borracha não. A borracha quer sempre voltar para o ponto original. Entendi. Né? Então, o primeiro produto que foi feito no mercado, com fio lycra para o mercado, foi Foi a corselet. Não, corselet. Ah. Pra lingerie feminina. Tudo bem. A meia veio depois. Ah, que você deu exemplo, eu falei, a meia. Pronto, não. Um corselet. Um corselet. Tá. Então, por quê? Porque as mulheres usavam aquilo lá para comprimir totalmente o corpo. E machucava. Entendi. Né? Então, se você pensar os espartilhos do passado, por exemplo, pega filme de época, tinha lá aquela compressão total. A mulher segurava na cama para Sim, apertar sim, o corselet. Enfim. Eu tô até com hoje aqui Então, pra... Para estar aqui hoje? Muito bem, muito bem. Então, foi isso, né? Então, a evolução foi essa, né? Então, assim, primeiro surgiu o mercado de lingerie. E aí, a partir daí, foi evoluindo, conforme os produtos também foram mudando. Henri, a gente sempre fica otimista, né? Já que a gente tem que estar, né, com uma visão otimista, porque a gente trabalha com isso, né? Você sabe que o Brasil, ele é vocacionado para o têxtil, né? O têxtil foi uma das primeiras indústrias do Brasil. E o Brasil é o único país do Ocidente que tem todos os elos da cadeia. Ele vai da fibra até a comercialização. Eu acho o seguinte, a gente está otimista, mas a gente tem que pensar em mudanças na política para a indústria em geral, inclusive a indústria têxtil. Nos últimos anos, a gente teve assim, políticas equivocadas que fizeram o Brasil se desindustrializar muito precocemente, né? É um estado grande, uma carga tributária grande, muita burocracia sobre os empresários, uma legislação trabalhista obsoleta. Isso foi desmotivando e foi fechando várias empresas, né? Então, hoje a gente tem que reverter esse cenário. O Brasil é um país de pessoas empreendedoras, um mercado que tem muito potencial, principalmente consumidor. O empresário é muito resiliente, exemplo é o que aconteceu na pandemia, né? E quão importante é a indústria têxtil, né? Que forneceu EPIs, máscaras. Então, a gente tem tudo para crescer. Só precisa realmente o Estado não nos atrapalhar. Não, eu vim do mundo analógico, completamente analógico. Então, acho que quem tem vindo aqui, que eu tenho acompanhado as suas entrevistas, e são têxteis, todos nós somos do mundo analógico. Então, entrar no digital requer muita, requer muita coragem, mas também a inovação, né? Você tem que realmente acreditar no novo. Perfeito. E você era arquiteta, você abriu mão da arquitetura? Abri mão, já comecei cedo, já sendo rebelde. Exato. Quando é que esse mosquitinho, né, do têxtil te picou? Não, na verdade a moda, desde cedo na escola, desde pequenininha, os cadernos já eram todos rabiscados, com desenhos de bonequinhas vestindo roupa. E ali eu já era chamada a atenção na escola. Você fazia as roupas das suas bonecas? Então, aí a Suzy, que é a tia da Barbie, que já está lá com não sei quantos anos. A Suzy, eu fazia as roupinhas da Suzy. E eu lembro que eu já vendia as roupinhas da Suzy escondidas na escola, porque meu pai não gostava que eu fizesse isso. Ele era prefeito da cidade. Você vendia? Já começou um comércio ali? Eu vendia. Um comércio vendia. ilegal já ilegal.
Mas que Eu legal. vendia de forma assim, bem sutil, até que descobriram, né? A Tá. família descobriu e aí não deixaram mais, eu tive que parar com essa brincadeira. Mas depois comecei a desfilar com 11 anos, com aquela coisa da cidade, que as próprias lojas convidam as clientes, né? As filhas das clientes para desfilar. Tá. Então eu comecei a desfilar com 11, 12, 13, 14, até os 18, quando eu casei. Mas já estava na arquitetura. Aí eu também fiz outra arte, arte. Tá. Fui levada, né? Porque aí o que eu fiz? Eu tranquei a parte da manhã da arquitetura, fazia na parte da tarde, mas saí de casa cedo. Porque de manhã eu queria estar ajudando na loja que eu era cliente. Tá. Então eu ficava lá para aprender a vender, para aprender a fazer vitrine, me metia a fazer vitrine, até que descobriram também, entendeu? Que legal. Então assim, eu realmente sempre ligada à moda. E o meu sonho era ter minha marca. Essa questão de um mercado muito masculino, né? Às vezes a gente faz uma correlação com o machismo. Eu fiz engenharia, gente. Na minha turma tinham 4 meninas e quase 40 Sim. homens, né? Então, vou falar uma coisa para as mulheres que eu nunca me intimidei. Tinha uma preocupação do meu pai, por exemplo, pô, você vai fazer engenharia, não vai dar certo, né? E eu falei, não, vai dar certo porque é o que eu quero, é o que eu Sim. gosto, né? Eu gosto de produção, eu gosto de tecnologia. Então eu fui atrás, eu sempre corri atrás, eu sempre tive os meus objetivos muito bem estabelecidos, sempre fui muito determinada e corri atrás e alcancei tudo que eu almejava até o momento e não deixo de ter objetivos para o futuro, né? Acho que a gente sempre tem que pensar numa evolução e buscar. Hoje o mercado têxtil tem muita mulher, moda tem tudo a ver com mulher, Sim, né, sim. gente? Tem tudo a ver. Então, eu acho que a mulher é muito bem aceita, sim. Óbvio que tem preconceitos. Você me perguntou se eu sofri dentro desse mercado. Não sofri. Vou te falar que eu até sofri mais por ter uma carinha de jovem. Ah, ela é muito novinha. Não sei se ela sabe muita coisa. Sei. Né? Então, É a o que mulher... normalmente acho que acontece, né? Jovem tem que se provar. Mas isso é exatamente. bom, porque a gente Essa cresce, prova. né? Eu nunca vi isso como um lado negativo, bem pelo Sim. contrário. Eu sempre me desafiei, né, a mostrar para o público, para o mercado, por que eu estou aqui, né? E quais são os meus objetivos e o que eu tenho para fazer. E ter obtido esse cargo de diretoria numa multinacional foi totalmente pelo meu esforço, né? Porque eu comecei aqui como gerente de produto na época, fui para a área de vendas, a equipe foi crescendo, a área foi crescendo muito, né? A Epson, nesses anos todos que eu estou aqui, teve um crescimento médio de quase 40% ao ano. Então, imagina, Legal. começou a entrar gente nova e eu comecei a ter equipe e entregando resultado, naturalmente, eu consegui alcançar esse cargo que eu almejava de diretora. Hoje em dia, a gente tem muitas influenciadoras com corpos diversos que vestem roupas incríveis, que dão dicas ótimas de moda, de beleza. Então, eu recomendo não ficar só seguindo as mesmas influenciadoras de sempre, mesmo padrão, seguir gente diversa, seguir a Ju Romano, a Mel Soares, a Gabi Menezes, a Ju Novek, que são mulheres incríveis, que dão dicas de moda. Tem umas que falam de roupas mais de lojas de departamento, outras que falam de marcas mais caras. Legal. Enfim, hoje em dia tem influenciadoras de todos os tipos dentro do segmento plus size. Então, para tentar seguir de todos esses estilos de influenciadores também, para você se acostumar com esse olhar ali e de ver beleza em todos os tipos de corpos também. Perfeito. E agora um papo reto para os fabricantes. Os fabricantes, olhem para frente, frequentem eventos de moda plus size, também vejam essas influenciadoras, por exemplo, a Ju Romano, que é uma potência aí na moda plus size nacional. Se ela divulga uma peça no dia seguinte, não tem mais nas lojas. Então o mercado está movimentando muito dinheiro, que cresce a 10% por ano e que o varejo ainda não está alcançando tanto, tem muito ainda a ser investido. O Brasil é continental, né? Uhum. Então, a gente tem um público aí de 60% no Brasil que usa moda plus size, que é considerado acima do peso ou gordo, e só 17%
das marcas ainda atendem esse público, É mesmo? né? De 60%, 17% que atende Então essa... você vê o que ainda pode crescer, Que né? potencial, então, mais uma vez. Tem muito potencial para crescer e não pode ter medo de investir nesse público. Na cadeia como um todo, o Brasil tem, por exemplo, nas tecelagens, como a gente tem, a cadeia têxtil, ela tem uma característica de ser muito grande nos primeiros elos, né? Então, vem desde a agroindústria, aí passa pelas tecelagens, e aí começa a afunilar, as confecções começam a diminuir de tamanho e as lavanderias mais ainda. Então, quando você fala em termos de agroindústria e de tecelagem, a gente está com a lição de casa bem feita, né? Então, a gente tem, por exemplo, no Brasil, um algodão super certificado com BCI, que é Better Cotton Initiative, e ABR, que é o algodão brasileiro responsável, que garante que o algodão seja plantado com as melhores práticas, com defensivos agrícolas não nocivos, com a utilização correta, mantendo os prazos necessários. E a gente tem uma vantagem, de novo, em relação ao mundo, que nós temos algodão de sequeiro. Isso significa que o nosso algodão não é irrigado. Ao não ser irrigado, a gente consome 1/4 da água que o resto do mundo que irriga algodão consome para fabricar um jeans. Entendi. Então, é impactante, mas é muito menos do que os algodões irrigados. Então, essa é outra vantagem. As tecelagens, por serem muito grandes e saberem fazer conta, então elas já fazem tudo o que tem que ser feito para fazer um denim, né, um tecido sustentável. Porque elas reutilizam a água, têm tratamento de efluentes, utilizam produtos químicos ZDHC, né, com o Ciro já teve dificuldade, né? O Zero, vamos falar, agora você Zero vai lá. Discharges Hazardous Chemicals. Exatamente, né, que eu falei que o importa é o que significa. Exato. Né? Então, você utilizar essa lista de produtos químicos que não são agressivos nem à natureza, nem ao meio ambiente, todas as tecelagens estão caminhando para isso. A lavanderia acaba validando todo esse elo que a gente está trabalhando, né? Que vem desde a sua produção de algodão mais sustentável, da fiação, da fibra, da tecelagem, da parte de costura, da parte de engenharia de produto. Então, a lavanderia acaba validando todo esse rastreio sustentável da cadeia produtiva. E é nela também onde a gente usa químicos, onde a gente também tem acesso a tecnologias que pode minimizar ou maximizar, né? O problema, exatamente. Então, na lavanderia ali, por ser a última etapa, a gente tem muita responsabilidade em validar para o bem ou para o mal. E a ser coordenadora de moda dentro do departamento de moda, marketing e produto. Olha que legal. Índigo. Ali eu fui conhecer esse universo, né? Que ele é maravilhoso, assim, a partir do momento que você entra, que é o que você acabou de falar, certificado. Até teu sangue muda de cor, azul, porque acho que é uma indústria muito transformadora, né, em todo sentido, principalmente quando você fala de moda, e é um segmento assim que seduz, principalmente, acho que também até os profissionais homens, né, que trabalham dentro de lavanderia, que trabalham dentro... Tem bastante, né? Tem muitos, né? Dentro dessa transformação. Sim. A gente que viajou pelo mundo todo, assim, a gente via, acho que tem até muito mais profissionais homens do que mulheres trabalhando, né? Dentro dessa indústria, mas está aumentando bastante. A mulherada tá bem vindo firme. Forte, né? Você tá. Que legal. E aí, em 2003, nós começamos a trabalhar juntas, eu e a Marlene, e a gente prestávamos consultoria para várias empresas e desenvolvíamos também sites de moda, que era uma coisa muito recente, muito nova. A Marlene já vinha é mais de de comunicação, né? vinha essa área de comunicação do digital e a Yolanda veio do DEM. E a Marlene foi uma das primeiras web design no Brasil, depois ela conta, não vou ficar falando da vida dela agora, mas foi aí que ela falou, olha, nós temos que montar o nosso site. Aí ela veio com algumas sugestões, né, que eu falava, não domino, né, por exemplo, Tim, eu falei Tim quando eu era Tim, hoje esse Tim aí para mim, né, é um pessoal que não dá para, a gente tem que entender realmente. Sim.
falou, se você quiser fazer alguma coisa que a gente domine, vamos fazer alguma coisa sobre o jeans. Mas jeans. Foi aí que nós lançamos, né, em 2005, o portal Guia Jeanswear, que com veio a ser com esse propósito de levar informação. Por eu trabalhar no departamento de moda marketing, né, que eu falei, a gente viajava bastante, visitava clientes e a gente percebia a necessidade de informação que essas pessoas tinham, esses profissionais tinham. Porque até então não existia, né, sites de moda, de marcas, mesmo as grandes marcas não investiam, né? O Brasil foi um dos primeiros a lançar site de marca de moda. Foi um dos primeiros, inclusive o Moda Brasil, que nasceu aqui no Brasil, ele serviu de exemplo depois para outros países como a Itália, por exemplo. Tá. E no início, grandes profissionais do setor duvidavam que ele fosse para frente, porque não existia notícias para suprir. Falta de informação. E hoje a gente dispensa, né? Chega uma hora que você tem que escolher o que é relevante, o que não é. E virou esse sucesso aí e se tornou conhecido mundialmente, ganhou uma grande reputação. Como que começou? Eu trabalhava no banco como estagiária e eu ganhava muito pouco, e aí eu queria fazer uma renda extra e eu tava em vários brechós no Facebook. Comecei a pegar umas roupas minhas usadas e joguei lá no grupo e vendi super bem. E nisso a gente namorava ainda, eu contei pra ele sobre isso. Ele super se animou e falou, então vamos começar a comprar roupa pra revender. O Vitor também no banco, não? Não, eu trabalhava com a minha irmã, numa corretora de seguros. Tá. Foi. Aí ele deu essa ideia, como eu ganhava já muito pouco, eu peguei R$200, ele pegou 200 e a gente caiu na feirinha ali, a gente nunca nem tinha ido lá. A gente comprou uma leva de roupa ali, aí eu lembro que era um final de semana, a gente tirou foto lá no meu quarto mesmo, super improvisado. E aí a gente jogou segunda-feira nos grupos de Facebook e vendeu tudo de uma vez. Mas como é que é cair na feirinha, por exemplo? Como é que você chega? Você chega lá chegando e monta a barraca? O que era? Na verdade a gente foi pra comprar lá, né? A gente pegou o carro, jogou lá no Waze, feirinha da madrugada. Nem era essa. A gente até caiu no lugar sem querer, errado. caiu no de boliviano, né? Foi. É porque tinha o galpão da feirinha, aí a gente caiu na feirinha do Valtier. Aí a gente, tem roupa aqui, a gente já foi, pegou uma sopa lá e começou a vender. Tá, mas é só chegar e vendendo? Como é que funciona? Não tem que ter uma... posso... Não, então, quando a gente chegou pra comprar essa vez. Tá. Depois de alguns meses que a gente começou a fabricar, aí caiu lá. Tá. Isso, porque a gente comprava para revender e tinha alguns produtos que a gente não achava. Uma cliente ou outra mandava foto, não achava e falou, vamos fabricar. Aí a gente não tinha conhecimento nenhum de fabricação. Então a gente ficou uns 2 meses buscando na internet, dando uma olhada como que funcionava a produção em si das peças. E aí a gente começou. A gente juntou o dinheiro que a gente pegava nesse que a gente da revenda, da revenda no isso. Facebook, nos grupos. A gente fez um caixa ali a gente esperou alguns meses, né? Que ficava o dia inteiro no metrô entregando. Aí depois que a gente viu, né, que começou a dar dinheiro, a gente pegou e começou a fabricar justamente a própria marca. Isso, a Maite Closet. E aí, só pra ter uma ideia, aí vocês tinham quanto de caixa assim pra começar? Uns 3 mil, né? Uns 3 mil reais. Aí começou com 400, aí virou uns 3 mil, 3 e pouquinho. E aí a gente deu início à produção de fato. Aí foi a loucura, porque a gente não sabia como produzir, a gente não tinha noção de nada, e muito menos de como conseguir um ponto, que aí foi o que você falou, né? Que aí quando a gente chegou lá, a gente até ficava assim, com medo, porque tinha as barraquinhas tudo ali no chão, de camelô mesmo, e a gente não tinha dinheiro pra ir pro shopping, então a gente tinha 3 mil pra produzir as peças, pra pegar um ponto, e aí a gente falou, tá bom, vamos se virar. E a gente começou a ir todos os dias de madrugada pra conversar com o pessoal lá, pra entender como que funcionava, como que pegava o ponto. E aí a gente conseguiu o primeiro ponto, que era horrível, era, tipo assim, escondido lá no canto, ninguém via a gente. Aquele mas cantinho que sobrou. era isso mesmo, né? Aí então, porque a gente tava... né? Tinha um dia que choveu, assim, todo mundo abrindo guarda-chuva, a gente não tinha nem guarda-chuva, meu Deus, o que a gente vai fazer? Pegou uma sacola, colocou em cima da peça, assim, a gente não... só tinha um saco, aí a gente foi pra cobrir a mercadoria e a gente ficou lá tomando chuva, né? Que loucura. E a família, o que achava disso? Acho que a gente foi tão assim, na revenda a gente já, foi tão na iniciativa assim, que eles até olhavam e falavam assim, tá indo... Deixa lá. Não ficavam preocupados, assim? Assim, preocupado ficou, porque quando a gente decidiu ir pra madrugada, né, o período era das 2 da manhã às 7. Então eles ficaram com aquele receio, eu também fiquei, a gente ficou assim meio... Mas a gente falou, vamos começar. É muito boa essa história, assim, meu avô ele nasceu no sertão mesmo do Rio Grande do Norte, em Caraúbas, e eu tive a chance de conhecer, agora eu conheci a casa que ele nasceu, e é tão, a gente
perdeu ele aí tem 1 ano, e aí você começa a ver tudo que você poderia ter perguntado para a pessoa e não perguntou, porque na hora que eu vi a casa dele, que eu vi agora, assim, que continua sendo um lugar extremamente distante, isolado, e aquele menino nunca tinha saído dali, e como que ele imaginou, né, que assim, como que a pessoa tem coragem de sair de casa, de ir pro mundo e sem saber o que encontrar, porque isso tem mais de 80 anos, mas ele nasceu no sertão do Rio Grande do Norte, uma família muito humilde, caçula de 5 irmãos, e ele, cada moedinha na vida que ele ganhava, que os irmãos compravam um sorvete, uma balinha, ele guardou. E aí quando ele fez 12 anos, ele saiu de casa mesmo. Depois ele avisou os pais, eu também não sei como ele avisou os pais. Ele não avisou ninguém e saiu. Ele saiu, quando ele saiu, ele não avisou ninguém. Ele foi pra Mossoró, depois foi pra Natal, e aí quando ele chegou em Mossoró, ele avisou. São essas perguntas que a gente não pensa em fazer com a pessoa em vida, né? Que eu me arrependo, porque eu falei, como que ele avisou os pais? Porque eu soube que depois ele avisou os pais, porque a ideia dele não era fugir, ele tinha uma relação super boa com a família, tanto que ele levou depois todo mundo pra Natal, mas ele queria ganhar o mundo, ele sentia que tinha um mundo lá fora grande, ele queria conhecer esse mundo. E aí é super engraçado, porque teve uma quaresma na cidade dele, e o governador passou, e os pais foram na quaresma. E a mãe dele ficou conversando com a mulher do governador, e ela foi super simpática, falou, se você precisar de alguma coisa, me avisa, assim, falona. E ele ficou com aquilo na cabeça. Então ele pensou, minha mãe é amiga da mulher do governador, né? Vamos. E aí, quando ele saiu de casa, ele finalmente chegou em Natal, com a última moedinha que ele tinha, ele pediu para alguém apontar, levar ele até a casa do governador. Era um menininho, magrinho, sardentinho, 12 anos. E ele chegou lá, ele bateu na porta, ele falou, olha, a minha mãe conheceu a esposa do governador numa quaresma, e ela falou que podia contar com ela, então eu vim aqui porque eu quero arrumar um emprego. E aí era o tio do governador, chamaram o tio do governador, ele foi lá e ele ficou tocado, né, com aquele menino tão corajoso, talvez inocente, mas muito corajoso. De atitude, né? De atitude. E ele ajudou. Fiquei super feliz com o convite, amei, sabe que eu adoro o seu trabalho. Quero ver você na TV aberta, que é lá. Vamos lá, hashtag Têxtil Show na TV aberta. Eu sou Maria José de Carvalho, nascida no Ceará, numa cidade chamada, uma região chamada Pacajus. Meus pais casaram muito cedo. Minha avó esperava um neto homem, e nasceu uma menina, tá certo? Que é Maria José de Carvalho. Perfeito. E acabou tendo José no nome para... Exatamente, mas logo na sequência, 1 ano depois, meu irmão nasceu, chama José Maria de Carvalho. Olha, que legal. Preocupada, minha avó resolveu me colocar num colégio interno. Porque não sei se você vê uma cicatriz aqui. Dava um pouquinho de trabalho. Eu era uma menina muito... Moleca. Né? Você tinha mais José do que da Maria, mais né? José do que da Maria. E meu pai me ensinou a dirigir desde cedo. Porque uma vez por ano a gente ia passar as férias em Fortaleza. No sertão de Fortaleza, em Limoeiro do Norte. E aquela viagem durava... Vamos dizer assim, 10 dias, 15 dias, tinha toleiro, não tinha asfalto, não tinha nada. Uma aventura, né? Uma aventura. E tinha um caminhão exclusivo de cozinha. Então eu me diverti muito, fui muito feliz na minha infância. E isso fez com que eu conhecesse um pouco mais do Brasil do que a maioria da minha geração naquela época. E aí, quando você foi picadinha pelo mosquito, em que momento dessa fase, dessa história? Essa fase foi que, quando meus pais se separaram, eu fui para Fortaleza e fui trabalhar, obviamente, numa loja de roupa masculina, chamada Milano. E me envolvi com aquilo tudo. Na época, eu precisava ganhar um pouco mais de dinheirinho, eu fazia o crediário. E, por conta disso, o Vicente Paiva, que era o presidente do Sindicato da Confecção e do Têxtil, naquela época em Fortaleza. Ele resolveu fazer um desfile, né? E, nada pessoal, eu tenho um corpo realmente nas medidas certas. Então, ele falou para o seu Leite assim, por que essa menina não faz? Ele falou, uma mulher... Aí ele falou, mas mulher fazendo roupa masculina? Ele falou, bobagem.
Nessa época ainda existia um preconceito, né, Maria José? Eu fui parar na televisão de Fortaleza e também tinha preconceito. Tá. Né? Num programa chamado Ronce Gira Sorte, que era uma grande magazine de Fortaleza. Mas eu precisava fazer aquilo que eu sentia vontade de fazer. Eu era essa pessoa que tinha tanto medo de arriscar que eu chegava a pensar nessas coisas, que se eu arriscasse eu podia morrer, podiam acontecer as piores coisas comigo. E hoje eu vejo que o mais importante, o que eu mais precisava era realmente passar por isso, por morrer para aquela Camila antiga e renascer para que eu sou hoje. E quando foi isso? Quantos anos faz e como é que foi essa virada? Isso foi aos meus 38 anos, é recente, e foi uma virada de chave muito importante na minha vida, porque antes disso eu não tinha noção nenhuma do que eu poderia ser. Eu tinha noção de tudo que eu não poderia ser, mas do que eu poderia ser eu não tinha. E aí, tentando mostrar para os meus filhos e ser uma realidade para os meus filhos, principalmente para o meu mais novo, que eu exigia muitas coisas dele no desenvolvimento, eu acabei vendo que se eu ficasse no mesmo lugar, eu não seria um exemplo real. Então eu precisava tanto exigir, ensinar, mas também ser uma prova real de que isso era possível. Então eu tinha que passar para a minha própria vida. Eu achei muito interessante. Primeiro assim, tem muitas curiosidades do comecinho lá que eu queria que você abordasse, que é a parte que você começou desde cedo vendendo, já sendo empreendedora, vendendo na rua, né, Camila? Como é que foi essa fase? As pessoas às vezes não imaginam, mas eu, desde pequena, eu fui criada em um lar empreendedor, mas aquele empreendedor sem direção nenhuma. E a dificuldade era muito real nesse meu lar, aonde a gente tentava cada ano empreender de uma forma, vender uma coisa, e eu vendia esses objetos ou esses produtos na rua. Então, a gente tinha essa tarefa de participar do sustento da família. Só que isso, sem direção, se torna um trabalho árduo. A gente tem o mesmo medo, a gente tem as mesmas inseguranças. A única diferença é que a gente se joga e faz. E essa foi a nossa homenagem para vocês, mulheres, que fazem toda a diferença no nosso setor têxtil e no mundo corporativo. Espero que vocês tenham gostado. Dá aquela curtida, comenta e compartilha esse conteúdo para a gente ser visto por mais pessoas. Não deixe de ativar o sininho, se inscrever no canal, porque toda quinta-feira tem programa novo. A gente fica por aqui, mas quinta-feira que vem tem mais. Eu tenho certeza que vai ser show, porque o têxtil é show. Vai daí, Michele!